Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Estamos de volta para o segundo e último bloco deste nosso programa dedicado à parábola do Filho Pródigo, que é uma página muito bonita do Evangelho que ilustra bem a misericórdia de Deus. No Ano Santo da Misericórdia que está em andamento, proclamado por Papa Francisco, nós temos essa ocasião privilegiada para refletir sobre as consequências, antes a dimensão abismal, infinita da misericórdia de Deus. Não temos a capacidade, à luz da razão, de abarcar, de compreender exaustivamente o mistério de Deus que é rico em misericórdia, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. No primeiro bloco, refletimos alguns versículos da parábola do Filho Pródigo, desde o seu propósito de abandonar a casa do pai e partir para uma terra distante com a parte da herança que lhe cabia, e o pai, sem dizer uma única palavra para o filho, reparte a herança, e o jovem parte para uma terra distante. Distância, afastamento de Deus. Um abismo se cria entre a criatura e o Criador com o pecado mortal. Lá, ele dissipa todos os seus bens numa vida dissoluta, numa vida devassa. Ele esbanja, ele gasta. Daí se diz filho pródigo. O pródigo é o gastador, pródigo é esbanjador, pródigo é o desperdiçador, com neologismo e tudo. Depois que ele dissipa todos os seus bens, sobrevém uma grande carência, uma grande fome naquela região, e ele começa a passar penúria. Uma região carente, uma região de fome, uma região de ausência de bens, uma imagem para significar que longe de Deus, a criatura experimenta carência, indigência, fome e sede, a inquietação que produz a penúria que é consequência de uma decisão livre, pessoal, absolutamente consciente: eu quero distância de Deus. E aperta a fome, e vem a miséria, e vem a penúria, e vem aquela condição deplorável em que a criatura humana se rebaixa, se humilha, se degrada, se depaupera. É o quase fundo do poço nessa história triste de mergulho no pecado. Ocorre que aquela região tem um dono, e esse dono cuida de porcos. Aquele proprietário é dono daquela região e é dono dos porcos que pastam naquela região. Aqui está uma personagem misteriosa que entra nessa história. Não é somente o pai e o filho mais novo e o filho mais velho, personagens dessa parábola. Tem esse homem anônimo. Quem é o dono dos porcos? Quem é o dono daquela região distante de Deus? Partiu para uma terra distante. É o demônio, é o diabo, é o príncipe deste mundo. É aquele que espera que o que mergulha na vida do pecado um dia vai lhe pedir arrego, vai lhe pedir ajuda, implorando, feito um mendigo, feito um miserável. E ele vai procurar esse dono. Tudo isto será teu, se prostrado me adorares. É o que o diabo propõe a Jesus na terceira e última tentação do capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Dono dos porcos. No episódio dos porcos de Gadara, os gadarenos viram o demônio sair do corpo de um possesso e entrar com seus anjos numa manada de porcos. Ordena que entremos nestes porcos
suplica o demônio. Vai, autoriza Jesus. E os porcos, possuídos pelos demônios, se precipitam e morrem. Quem é o dono dos porcos? Que dá emprego para este filho, que mesmo cuidando dos porcos, faminto, quer comer aquilo que os porcos comem, mas ninguém dava para ele? Os porcos são aqueles possuídos pelo demônio. Os que pertencem ao demônio por estarem em pecado mortal. O demônio primeiro convence a criatura a se afastar de Deus. Depois convence, longe de Deus, a criatura a dissipar todos os bens que Deus lhe concede. Depois escraviza a criatura e depois a leva a viver em penúria, porque o demônio não pode alimentar, somente Deus alimenta o homem, somente Deus farta o homem, somente Deus sacia o homem. Fora dele, tudo é sede, tudo é fome, tudo é indigência, tudo é penúria. E nessa condição deplorável, chegamos ao fundo do poço. O filho reflete. O diabo tem poderes na nossa vida, mas poderes limitados. Deus não autoriza-o a privar-nos da capacidade de pensar. A capacidade de reflexão, esta não é tirada pelo diabo, ainda que nas condições mais deploráveis do homem submisso a ele, escravo dele. Na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Reflete o filho. Reflexão imperfeita, dir-se-ia até oportunista, porque esse filho em nenhum momento pensou no mal que causou ao pai, no sofrimento que causou ao pai, pensou na comida da casa do pai. Raciocínio imperfeito. Mas por quê? Está na pocilga. Longe de Deus, ainda que desejando voltar para Deus, nossos pensamentos nem sempre são tão exatos, tão precisos, tão corretos, tão devidamente motivados. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. O propósito de se levantar, propósito contundente: vou deixar esta vida. Voltarei ainda que humilhado, arrasado para o Pai e vou pedir misericórdia. Nesse raciocínio, trata-me como a um servo. Claro que ele não vai dizer isso ao Pai. É a única parte do raciocínio que ele vai omitir. Mas vai dizer: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Do raciocínio, parte para a ação. Levanta-se e vai. É o começo do retorno. Primeiro pensa, depois põe em prática. Primeiro raciocina, depois toma uma decisiva atitude na sua vida que vai norteá-la pelo resto da vida. Estava ainda ao longe quando o pai o viu. O pai não vai ao encontro do filho na pocilga, mas sabendo que o filho está de volta, toma a iniciativa de ir ao seu encontro. O abraço não acontece dentro de casa, mas bem longe dela. O que importa para Deus é saber que estamos de volta. Seguro disto, o pai se lança no braço do filho, abraça o filho, cobre-o de beijos, aperta-o fortemente no pescoço, coloca-o dentro de si com um aperto tremendo de felicidade, de alegria, de júbilo. Beija o filho, maltrapilho, fedorento, não importa, é meu filho que está de volta. Não dirige uma única palavra para o filho, não precisa. O gesto já diz tudo, mas ordena aos empregados: tragam depressa um anel, coloquem no dedo do meu filho. Ou seja, antes ele perdeu a dignidade de filho quando decidiu se afastar de mim. Tragam uma roupa nova. Ele perdeu a graça quando decidiu existir sem mim, viver sem mim. Agora é uma nova criatura. Coloquem sandálias nos pés. Numa casa só usava sandália quem participava da família, quem era membro da família. Escravo não utilizava. Matem o vitelo, comecemos a festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. É a causa da alegria. E a festa começa sem lições de moral. O filho está de volta.
Não diz uma palavra senão esta: pequei contra o céu e contra ti. É a confissão sincera, nós diríamos o ato de contrição perfeita. Eu me arrependo porque vós sois bom, porque vós sois rico em misericórdia. Tem compaixão de mim, tem clemência da minha miséria, tem compaixão da minha desgraça. É só o que te peço. Eu pequei contra o céu e contra ti. O filho mais velho, que estava no campo, volta do seu trabalho, ouve barulho de música, chama o empregado, pergunta o que está acontecendo. É teu irmão, ele voltou. O filho se recusa a entrar, não aceita, não quer nem ver o seu irmão. O pai sai para tentar convencê-lo. Filho, convinha que fizéssemos isto. Tudo que é meu é teu, responde o pai, depois que o filho diz: há tanto tempo eu estou convosco. Nunca infligi nenhuma norma, nunca te desagradei, nunca te desobedeci, tu nunca fizeste uma festa para mim, agora chega esse teu filho que dissipou os bens com prostitutas numa vida devassa e tu fazes uma festa para ele? Filho, tudo que é meu é teu, tu estás sempre comigo, mas convinha, era necessário fazermos esta festa, porque teu irmão, resposta educada do pai, o filho mais velho se recusa a chamar o irmão de irmão, chama-o de teu filho. Isto é, esse traste com o qual eu rompi ligações, não quero nem vê-lo. É a dureza do coração dele, de não aceitar a possibilidade do arrependimento do filho. Convinha fazermos festa, porque este teu irmão, ou seja, ele continua a ser teu irmão, e eu continuo a reconhecê-lo como meu filho. Ele é meu filho como você é meu filho, e você é meu filho como ele é meu filho. Ele se afastou, mas está de volta. Você sempre esteve comigo, amo os dois igualmente. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lição magnífica, belíssima, que prova quão pronto está Deus a perdoar o pecador que na lama, na pocilga, na mais repulsiva degradação, no mais pútrido rebaixamento, refletindo sobre os seus atos e apelando para a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, se dispuser a se levantar e a voltar maltrapilho, sem nenhuma palavra senão misericórdia, para o braço do Pai, sabendo ele que o Pai estará à porta, pronto a abraçá-lo, a cobri-lo de beijos, a colocar no seu dedo um anel, a vestir-lhe com uma roupa nova, a colocar-lhe sandália nos pés e a matar um vitelo para começar uma festa, para se alegrar, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus seja louvado pela sua misericórdia.